Madames e messieurs, senhoras e senhores, como sempre fazemos, cá estamos em mais um editorial do The Talk. O editorial que era toda sexta-feira, agora passou para todo o final de mês. A gente mantém um editorial pelo menos uma vez por mês, como a gente já explicou antes, para manter o canal funcionando, tá bom? Para não deixar a peteca cair, enfim. Problemas com streamings de vídeo, como é o caso desta empresa pertencente à Alphabet, que é o YouTube. O YouTube tem lá algumas coisas tipo, você não pode abrir mais de 2 canais por ano, se você tiver inativo dá problema, aquelas coisas todas, tá? Que a gente já conhece, tanto como assistente de YouTube, como produtor de conteúdo para YouTube. Então a gente tenta pelo menos manter um editorial por mês. Mês que vem teremos 3 feriados, né? Temos Páscoa, 21 de abril, que é chamado de Tiradentes, vai cair numa sexta-feira também. E o feriado do dia 1º de maio, vai cair numa segunda-feira, dia 30 de abril. É um domingo, 1º de maio, dia do trabalho, uma segunda-feira. Nesse final de semana, que é o último do mês, prometo voltar com mais um editorial. Talvez eu faça um especial véspera de feriado para o dia 21. Tá bom, gente? Não vou prometer. Tomara que eu consiga, eu tenha energia ou sei lá. Assunto é o que não falta, mas tenho um pouco de tempo ou paciência para fazer esse especial véspera de feriado do dia 21, que cai numa sexta-feira. Então provavelmente lançaria o vídeo na quinta noite. Tá bom? Mas certamente o último do mês de abril, pegando o feriadão do 1º de maio, que cai numa segunda-feira, esse aí tá sossegado. Beleza? Como sempre fazemos nos nossos editoriais, abstraiam dos sons ao redor. Tem criança cantando na escola aqui perto, na Adventista, uma gritaria. Jogadores de futebol grunhindo suas conversas. Agora tem uma turma aqui no centro do universo, de onde eu falo, o centro do universo, a Vila Belmiro. Tem uma turma de jogadores de um idioma diferente. Me parece que são de origem do Extremo Oriente, né, orientais, com aquelas características físicas do Extremo Oriente. Não sei se é da China, se é do Japão, se é da Coreia, não sei de onde são. Preciso levantar essa ficha. Enfim, é isso, tá? Então, abstraiam também dos sons ao redor, piseiro, funk, ginecológico, trap-urológico, que deve invadir aqui o microfone, como sempre, os nossos amigos latildos, que daqui a pouco estarão ensandecidos nesse nosso editorial, tá bom? É isso, abstraiam dos sons ao redor, porque não dá para evitar determinados ruídos, microfone adentro. Vamos para o serviço. Recebi inclusive é o tema de hoje, tá, gente? Pode parecer que não, mas é o tema de hoje. Recebi um e-mail de uma das empresas que a gente utiliza o serviço gratuito, posto que somos muito pobres e não temos dinheiro para mandar publicar. Quer dizer, publicar a gente até publica, mas não temos dinheiro para imprimir os nossos exemplares do The Talk, a sua folha literária. Simplesmente porque, na consultas gráficas, o preço dos insumos anda subindo 300%. Não há quem aguente. Então, temos esse probleminha de impressão, então utilizamos a edição, a publicação via eletrônica. É semelhante a uma revista, tá? Você pode, inclusive, folhear a revista na sua tela de computador. Caso você tenha touchscreen, no caso do celular, é mais fácil. E aí chegou e baixou uma norma, uma portaria, e dane-se quem estiver publicando nela. Máximo de 60 páginas. A princípio eu não me preocupei muito, posto que talvez o setor comercial dela não anda muito bem das pernas. Você limitar as edições para 60 páginas é uma forma que você tem de forçar a pessoa a fazer a assinatura do serviço. Isso aí faz parte do mundo comercial mercantil,
tá bom? E aí recebi o e-mail com uma limitação de 60 páginas. Tecnicamente não vai ter grandes problemas para a gente aqui, tá? Mesmo com um entrevistão, às vezes uma edição do The Talk chega a 60, 70 páginas. Muito raro chegar a 80. Então, caso voltemos ao longo desse ano a publicar novos números, estaremos dentro dessas 60 páginas. Acredito que não dê problema. Mas as restrições começam a acontecer de tal forma que force o usuário gratuito, que é o nosso caso, do issue a assinar o serviço, que é em dólar, né? Ou seja, a gente já não tem real, imagine dólar. Estou aqui com o efeito espaguete do negócio aqui. Pois bem, vamos separar os fios aqui. Continua ainda na suspensão, ainda não publiquei o que seria o número de final de outubro, de 31 de outubro. Com o passar dos meses e a chegada de uma nova governança no Brasil, algumas das minhas suspeitas começaram a se confirmar, nós vamos comentar isso daqui a pouco. Ainda precisamos de um certo cuidado, porque a situação financeira sempre teve ruim. Mas a situação psiquiátrica anda meio grave, não da parte deste editor que vos fala, mas de determinadas circunstâncias e situações, enfim, envolvendo pessoas mundo afora. Tá? Não vou entrar em maiores detalhes, mas, né, a coisa não anda muito boa, principalmente para os leitores e para as leitoras, que não andam curtindo das perfeitas faculdades mentais para desfrutar de boas leituras do nosso querido The Talk, sua folha literária. Então ainda está em suspensão. Tenho até recebido textos inéditos, é o caso do Dr. André Simões Loyo, que sempre manda. Então a gente está na leitura. Preciso dar mais uma passadinha essa semana no e-mail. Meu Deus do céu, estou aqui destruindo o microfone. É muito fio aqui, é o efeito espaguete. De tal maneira que, se tudo der certo, eu já tenho inclusive alguns materiais inéditos para o próximo número, se bem que eu estou querendo colocar contos de autores e autoras um pouco mais conhecidos ou consagrados, etc., para fazer um certo volume. A novidade para o The Talk ao vivo é que agora, porque esse mês de março foi meio estranho no sentido de ter de assentar agenda, mas agora para essa semana e para o início da semana que vem teremos algumas novidades. Estou começando a acionar uma determinada sugestão sobre um determinado tema, inclusive sugestão que veio do Dr. André Simões Louro, que é o nosso escritor, o nosso contista, né? O pai do Bar do Jaca ainda vai ter de escrever um romance literário sobre o Bar do Jaca. O Dr. André Simões Louro vai ter de escrever sobre o Bar do Jaca, porque o Bar do Jaca rende muitos leitores e muitas leitoras. Mas, enfim, ele fez a sugestão. Eu realmente tive alguns probleminhas meio fora do caminho, desde trocar telhado de casa, queimou até televisão, gente. Foi uma beleza. Foi uma beleza. Queimou televisão. Essas TVs agora, quando queima, você tem que comprar uma nova. Vocês já sabem, né? Então, aí tem o telhadinho da minha varanda, daqui a pouco desmorona. Então, olha, tá uma beleza. E aí, março, deu ruim. Para mim, deu ruim. Eu tinha algumas datas de final de semana prontas para poder executar esse projeto. Não farei spoiler, tá bom? Não farei spoiler deste assunto, desta situação, etc, etc, etc. Não farei spoiler. Quando chegar o momento, sapeco lá o trabalho que a gente planejou, que foi sugestão do Dr. André, e vocês vão assistir. Pronto, não vou fazer muito spoiler sobre qual é o tema, até porque eu preciso ainda fazer essa reunião, né? Recolher estes depoimentos, praticamente, né? Que são depoimentos, fazer o recolhimento desses depoimentos para
deixar disponível no The Talk ao vivo. De repente, é uma sugestão de dar um novo caminho para o The Talk ao vivo, porque de fato não estou encontrando conversas diferentes para o The Talk. E agora eu vou explicar por que, pé atrás com artistas, não encontro conversas diferentes para o The Talk. Alguns redirecionamentos, tá bom o negócio, né? Não consegue pronunciar redirecionamento. Alguns redirecionamentos que eu preciso fazer tanto para a revista quanto para o The Talk ao vivo. Daí que eu acolhi a sugestão do Dr. André, não vou fazer spoiler. Mas toda essa circunstância, toda essa situação é assim. Eu vou utilizar hoje uma determinada obra, que não é uma obra literária, é uma obra de economia, tá bom? Fazendo aqui a devida ressalva que é preciso fazer aqui. A obra que eu estou utilizando é o Capitalismo Tardio, do Ernest Mandel. E aí, obviamente, que como esse editorial estará no ar, para seleta plateia, temos plateias de todo tipo e jeito. Principalmente aquela plateia capitalista conservadora. Ou que se diz capitalista conservadora, que nem dá para chamar essa plateia de capitalismo de capitalista conservadora. Mas, de qualquer forma, vamos fazer aqui esse preâmbulo, vamos fazer essa ressalva. Eu não vou fazer a carteirada do Ernest Mandel, tá bom, gente? Tem Google aí, tem Wikipedia, vocês pegam lá a bibliografia dele toda, onde nasceu, onde morreu. Eu não vou entrar nesses detalhes, até mesmo para tentar tornar a conversa um pouco mais ágil, para não ficar muito formalizada, até porque hoje o papo é muito cabeça, tá? Então, imaginem que se eu for começar também a dar carteirada, aí o negócio fica insuportável. Senão, se o negócio hoje já é papo cabeça, então imagine que se eu for ficar dando carteirada do Ernest Mandel, uma carteirada que está disponível no celular de vocês, dá uma googada aí, mete no Google Ernest Mandel, sejam felizes, vocês vão ver lá a história de vida dele e tal. Deixa eu voltar aqui para o preâmbulo. Para você, amigo conservador capitalista, você, amiga conservadora capitalista, você, amigo liberal capitalista, você, amiga liberal capitalista. É o seguinte: não tem jeito. Por mais que você não goste destes três nomes que eu citei, um já citei, que é o Ernest Mandel. Quando vocês pegarem a carteirada dele, vocês já vão começar a dar aquele ciricutico, aquela arrepiada, aquele, né? Ui, né? Aquele tesão recolhido. Aliás, papai e mamãe, ainda bem que eu falei em tesão recolhido, né? Papai e mamãe, evitem, não é um papo reto, mas de vez em quando escapa alguns palavrões. Se porventura você está assistindo a esse editorial do The Talk, por favor, bota as crianças no quintal para fazer lição, ou aproveita que elas estão ainda na escola, mas evitem ter crianças pequenas por perto e pessoas sensíveis a um palavrão aqui e acolá, tá bom? Tentarei não falar palavrão, mas de vez em quando escapa um aqui e outro acolá. Então a gente sempre dá esse recado também, tá? Porque às vezes, agora tem esse negócio de Smart TV, que é um celular desse tamanho pendurado na parede, aí fica todo mundo assistindo YouTube no bar, no restaurante. Tudo bem que ninguém assiste a este editorial, mas vai que de repente tem um doido, uma doida, que bota esse editorial num bar, num restaurante, na sala de casa. Na sala de casa até que é possível. Aí aquela criançada e tem um doido com este microfone, com estes cabelos brancos, desgrenhados, falando palavrão, soltando um palavrão aqui e acolá, não pega muito bem. Então, se você tem uma pessoa sensível a palavrão, mais velho, que não gosta muito, né? Põe na filhinha ali assistir mais tarde. Aí tá tudo certo. Aí tira as pessoas sensíveis a palavrão, menores de idade e tal. Em que vale que, de repente, esse editorial de hoje é quase que uma aula. Seria bom todo mundo assistir, por isso que eu vou tentar não falar palavrão para não estragar o negócio. É que de vez em quando escapa. Rael Corrediari, você fica muito, né? Começo a me exaltar, fico meio pé da vida, enfim. Café hoje não é suco de caju, é café. Tá bom?
Então você, voltando aqui ao preâmbulo, você, querida amiga, querido amigo liberal ou conservador, mas que é fanático pelo capitalismo, eu tenho uma triste notícia para falar. Não dá para você ser capitalista e ser levado a sério como defensor do capitalismo se você não ler 3 nomes. 3. Vou tentar citar aqui as 3 obras. Uma eu acabei citando agora de entrada, que é do Ernest Mandel, O Capitalismo Tardio. Consequentemente, primeiro livro, Das Kapital, do senhor Karl Marx. Eu quero ser capitalista porque o capitalismo, 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 capitalismo. Tá, você quer ser capitalista, você nunca leu Marx. Ou nunca entendeu, por exemplo, o método científico em Marx. Que o Marx tem um método científico que, inclusive, dá para você aplicar no seu curso de pós, mestrado e doutorado. É um curso, é um método científico que você pode utilizar. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com economia. É um método científico. O Marx tinha um método científico. Tá? O método, a gente chama de método em Marx, não tem nada a ver com marxismo, método em Marx. O Das Kapital, do Karl Marx, e as teorias gerais do John Maynard Keynes. Aí você vai falar assim, Marcelo, agora te peguei. Né? Você virou o tiozão do xarope, da groselha, está enlouquecendo. Enlouquecendo, acredito que seja você, querido capitalista, querido capitalista e querida capitalista, acho que você está enlouquecendo, porque você provavelmente não leu as teorias gerais do John Maynard Keynes, que apesar de ser da aristocracia de Oxford, na Inglaterra, era um socialista enrustido. Na hora que você lê as teorias gerais, você começa a perceber que ele talvez fosse a continuação do Marx. Nossa, Marcelo, que acusação grave você está fazendo, chamando Keynes de marxista. Você é muito louco. Volta lá nas teorias gerais. Presta atenção, criatura. Tem muita coisa ali que é continuação do Das Kapital, ou Capital, Crítica da Economia Política, do senhor Karl Marx, século XIX. E, para finalizar, quase que concomitante ao John Maynard Keynes, esse que é o livro que a gente vai entrar no assunto agora, que é o Capitalismo Tardio, do Ernest Mandel. Tá? Então não dá para você ser capitalista, defender o capitalismo com unhas e dentes se você não leu essas 3 obras. Você é um fanfarrão. You are fanfarration, como diria o nosso querido filósofo contemporâneo Joel Santana. You are fanfarration. Você gosta de fanfarrice. Se você nunca leu esses 3 livros, você não pode falar sobre o capital, ou sobre capitalismo, etc, etc. Até mesmo porque você não leu para pressupor que o capitalismo só tenha coisas boas e não apresente coisas ruins. Apresenta coisas excelentes, o capitalismo, no que eu concordo, e apresenta coisas péssimas sobre a vida do povo, principalmente o descamisado, que não tem dinheiro, o pobre, o que eu também concordo. Concordo com todo mundo, entendeu? Só que não dá para você ser chamado de capitalista, defensor do capitalismo, defensora do capitalismo, se você não ler essas 3 obras. Ou pelo menos não tentar entender a linha mestra do Das Kapital, das teorias gerais do John Maynard Keynes e o capitalismo tardio do Ernest Mandel. E outra coisa também, esse editorial, de repente, é mais para os amiguinhos artistas do que para você que está assistindo aí, né, esse editorial. É mais para os amiguinhos artistas que adoram correr para o Adorno e esquecem do nosso campeão da limonada, Ernest Mandel, O Capitalismo Tardio. Que essa deveria ser a obra principal se você quisesse fazer arte, ou pelo menos uma arte engajada, e não necessariamente ficar lendo comentários de Adorno. E a artista adora citar Adorno, adora citar uns filósofos que não tem nada a ver com o problema que a gente está enfrentando hoje em dia, mas enfim, adora chegar no Sesc e citar esses nomes. E acabam fazendo um tremendo de um desserviço. Confia em tio Celinho, que tio Celinho faz
o passeio gostoso, com aquela excelente amarração no final do nosso editorial, tá bom? Confia em Tio Salinho Tour. O passeio parece ser meio longe, meio distante, mas na hora que eu fechar a amarração, vocês vão entender por que eu comecei nesse ponto e terminei em outro. Tá bom, gente? Nossos amigos latildos já chegaram e vamos começar essa nossa conversa, obviamente, falando sobre o capitalismo, o capital, etc, etc. E como é que, inclusive, o capitalismo anda afetando a sua vida amorosa. A crise do capitalismo afeta a minha vida amorosa? Eu não digo a crise do capitalismo. Eu também acho meio papo furado esse negócio. Mas o capitalismo tardio está acabando com o seu casamento, com o seu namoro, com o seu noivado. Marcelo, esse passeio turístico seu não vai ser uma boa ideia. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos partir da premissa que eu tenho uma fábrica de parafusos e você que está me assistindo, ou vocês que estão me assistindo, vocês também são donos de uma fábrica de parafusos. Vamos fabricando parafusos. Primeira coisa que a gente vai substituir é o artesanato. Vamos contratar 1.000 pessoas, cada um contrata 1.000 pessoas, fabrica parafuso, 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 parafuso para tudo quanto é lá. Feijão, arroz, bife, em vez de ser a batata frita, parafuso. Beleza. Primeira coisa que a gente está fazendo dentro dessa, sei lá, revolução industrial, cópia. Faz cópia de parafuso, parafuso. Vai vendendo parafuso, cópia. Vai vendendo parafuso, cópia. Ele vai copiando lá aquele parafuso matriz e vai vendendo por aí. Enquanto esse parafuso é feito pelos nossos funcionários, existe uma coisa que é chamada de riqueza social. É feito por seres humanos, inseridos dentro de um mercado composto por humanos. Ou seja, existe uma riqueza social porque o ser humano ele tem a capacidade de uma inovação natural e quase que silenciosa. De fato, o meu parafuso da minha fábrica, ele vai se diferenciar do parafuso produzido pela fábrica de vocês. Da mesma forma que os parafusos, as cópias de parafuso feitas pelas fábricas de vocês, se diferenciarão. Tá difícil, né? Conjugação verbal tá péssima. Diferenciarão dos parafusos produzidos pelo meu time de funcionários. Ou seja, existe um aspecto humano que entra na produção desses parafusos, tanto na minha fábrica quanto na sua, que tornam os produtos diferentes e, consequentemente, concorrenciais. Beleza. Isso aí todo mundo entendeu. A isso é dado o valor social do trabalho, que vocês vão ler nos livrinhos do Marx, o Keynes não utiliza muito essa expressão, e do Ernest Mandel, que é um marxista. Por isso que vocês arrepiam todo quando falam, ai meu Deus, o marxismo. Como é que você vai querer entender Capital, Criatura, se você não vai ler os caras? Ah, mas é marxismo. Vai querer ser um bom capitalista ou um mau capitalista, vai ter que ler esses três. Não tem escapatória. Não adianta vir para o meu lado e chegar e falar assim, não, Marcelo, vamos discutir o capitalismo. Eu começo a perceber que vocês não leram esses 3 livros. De cabo a rabo. Não adianta ler no meio, não. Pegar um pedaço aqui, um pedaço acolá, para ficar falando bonito na hora da cerveja no bar, não. É ler de cabo a rabo de forma séria. Não dá para eu entender vocês que querem ser capitalistas e detestam Marx, que foi o único que observou que o mercantilismo da Idade Moderna, criação das colônias, descobrimento do Brasil, etc., etc., já era o vovô ou o papai desse tal capitalismo que todo mundo defende, todo mundo quer ser o herói, porque o capitalismo é sempre melhor. Quer estudar capitalismo ou não quer estudar mercantilismo? Porque se estudar mercantilismo, você cai nesses 3 livros. Das Capital, do Karl Marx, as Teorias Gerais de Keynes e o Capitalismo Tardio do Ernest Mandel. Não tem como. Começa lá no descobrimento do Brasil, que é mercantilismo. Ali já era contemporânea? Não. Ainda era moderna. Contemporânea é depois da Revolução Francesa. Quer dizer,
Vocês gostam tanto de ciência, e aí não quer ser científico, porque para ser científico e defender a ideia, vocês vão ter que ler esse negócio. Então, por mais, por exemplo, que eu não goste do Manifesto Comunista, tive que ler. Então, eu sei do que se trata e do que está sendo defendido ali. E vou dizer para você que tem uns negócios ali bem. Né? Tararararararara, né? Pô, mas aí você tem que ler o negócio. Põe o pregador e vai. Senão, não dá para você criar um debate ou querer implementar o capitalismo na sua cidade se você não lê os caras que enfiaram a cara nesse negócio, que de fato sabem o que estão falando a respeito do tal capitalismo que você, de repente, tanto defende. Ponto. Esse é o aspecto inicial do negócio. Primeiro grande aspecto de quando as coisas, a cabeça começa a bater no teto. Voltando à questão desse valor social do produto, posto que é feito por humanos, isso, segundo o senhor Karl Marx, ele deu o nome de mais-valia, que seria o valor social do trabalho, agregado aos parafusos do nosso exemplo. Então, os parafusos do nosso exemplo já têm um valor agregado, primeiro grande valor agregado, que é a presença do ser humano na fabricação desses parafusos. Valor social do trabalho, consequentemente, tem a mais-valia, que pode ser, sim, expressa por dinheirinho. Ela pode ser expressa, ela tem a sua expressão monetária também. Aí vocês vão entrar um pouquinho mais no John Maynard Keynes, tá? Existe, ele não utiliza ele não utiliza essa nomenclatura, mas você percebe que ele está falando sobre o valor social do trabalho e sobre mais-valia, só que utilizando outras expressões, tá bom? A idade está chegando e eu estou me babando aqui. Pois bem, é o café, tomando aquele café maravilhoso, você começa a salivar, é uma loucura. Essa mais-valia, ela, como acabei de dizer, ela pode ter uma expressão monetária, que você pode colocar nos salários dos seus trabalhadores. Ou não, que é o que fazem 300% dos detentores dos tais bens de capital, ou seja, o dono da fábrica. Tanto eu quanto vocês, donos, estamos aqui utilizando um exemplo, tá, gente? Eu e vocês, que somos donos de fábricas de parafuso, não passamos essa mais-valia para o salário dos trabalhadores. Não passamos. Só que acontece o seguinte: tem limite às coisas. Uma hora, nossa fábrica de parafuso, a minha e a de vocês que são os meus concorrentes da fábrica de parafuso, a cabeça bate no teto. Tem limite de produção e limite de consumo. Ou seja, teremos que achar alguma coisa que nos diferencie na praça. Como é que eu faço para aumentar os lucros? Eu elimino a mais-valia fazendo a seguinte operação. Eu troco os meus funcionários por máquinas. Automação da minha produção. Então, eu começo primeiro, troco todos os funcionários e compro máquinas para fabricar mais e mais e mais e mais parafusos. Ou seja, o meu lucro não virá mais do domínio da mais-valia, ele vai vir por escala monumental. Eu vou fabricar tanto parafuso, tanto parafuso, tanto parafuso, que todo mundo só vai comprar o meu parafuso e a fábrica de vocês vai para a falência. Exceto se vocês queiram concorrer comigo. Porque se vocês quiserem concorrer comigo, o que vocês vão fazer? Vão mandar todos os funcionários de vocês embora para concorrer comigo, compram as mesmas máquinas, ou máquinas melhores que a minha, que fabricam 3 vezes mais o número de parafusos. E o que a gente faz com essa massa de desempregados? Num determinado ponto, Karl Marx começa a observar que existe uma espécie de lucro decrescente ou negativo, cada um dá um nome. Vamos chamar aqui de lucro decrescente. O lucro decrescente é tanto, porque, afinal de contas, o meu produto já não tem mais valia, porque eu estou ganhando o meu lucro na escala. Eu fabrico tanto parafuso, que eu vendo tanto parafuso para tudo quanto é lugar, que o meu lucro vem na escala monumental da fabricação e da venda.
ou seja, vou enfiar uma enxurrada de parafuso, inclusive parafuso para quem não precisa de parafuso, porque não é tudo que tem parafuso, pode ser um prego, pode ser um encaixe, não precisa de parafuso. Mas tem que comprar o meu parafuso para garantir o meu lucro. É aí que some a mais-valia, já não tem o valor social do trabalho, o meu parafuso vira tranqueira. E quando vira tranqueira, a cabeça da minha fábrica de parafuso começa a bater no teto. Não tem mais-valia. Aí o que eu faço? Reordeno por intermédio da educação e do sistema escolar aquela massa de desempregados que eu coloquei no olho da rua, para que façam uma determinada tarefa específica. A embalagem dos meus parafusos. Meus parafusos era tudo vendido em saquinho plástico, né? Era no canequinha e tal. Falei, porra, não, vamos fazer um negócio caprichado, vamos fazer uma embalagem de plástico. Aí eu tenho que pensar num plástico, num saco plástico não, numa caixinha. Aí eu tenho que pensar numa caixinha, num design, numa cor. Ou quando não, eu mesmo vou fabricar as minhas caixinhas de cartolina para colocar os parafusos dentro. Então eu tenho que pensar no design, eu tenho que pensar no material. Talvez eu, por intermédio do sistema escolar e educacional, eu redirecione parte desses caras que eu mandei embora, desses caras e dessas caras também, para dentro da minha fábrica, mas para fazer um trabalho específico, a embalagem. Ou então eles vão ser recrutados por uma outra empresa que vai fabricar a embalagem que eu vou comprar e colocar os parafusos dentro. No caso, as embalagens terão mais-valia. O meu parafuso não. Meu parafuso realmente virou tranqueira. No caso das embalagens, vai ter mais-valia, por quê? Porque são funcionários, são seres humanos que estão fazendo aquilo. Até que esses seres humanos, lá na fábrica de embalagens, serão substituídos por máquinas que farão as caixinhas para eu colocar meus parafusos dentro e comercializá-los mundo afora. Você entendeu? Chega uma hora que a cabeça de todo mundo começa a bater no teto, porque como não tem mais valia, não tem mais valor social do trabalho, não precisa mais de ser humano, deixa aí a míngua, foi tudo automatizado. Para onde é que eu estou? Eu, como capitalista, eu estou com o nariz virado. Eu estou virado, o meu nariz está virado para tecnologia, automação e tecnologia. Máquina, consequentemente, tecnologia. Eu vou começar a prestar muito mais atenção e gastar o meu dinheiro com maquinaria, tecnologia, do que com ser humano. É o início do fim. É o início do fim. Porque eu naturalmente, e aí vai entrar o Ernest Mandel, eu vou voltar as minhas atenções para o terciário. Existe o setor primário, agricultura e extrativismo, vegetal e mineral. O setor secundário, que é a própria indústria, nossa indústria de parafuso é um setor secundário, é a indústria de transformação. Vai pegar o minério e transformar em parafuso. E tem o terciário, comércio e serviços. Comércio e serviços. Acho que ficou claro, né? Então tá bom. Então vamos lá. Quando o meu nariz começa a prestar atenção na tecnologia, essa tecnologia começa a ir para o terciário, porque o setor secundário de transformação, a cabeça já bateu no teto, o setor terciário vira indústria. Pô, Marcelo, mas se o setor terciário vira indústria, então ele passa a ser secundário? Não. É a indústria de tudo. Não sei se vocês já prestaram atenção em algumas falas minhas, que eu chamo o mercado editorial de indústria do mercado editorial. Que disco, CD, streaming de áudio, eu chamo de indústria fonográfica. Como às vezes eu chamo de indústria da ciência jurídica. OAB faz parte da indústria da ciência jurídica. Uma vara de família faz parte da indústria da ciência jurídica. Dá quase, dá quase para dizer que é uma taylorização, saiu da taylorização para ir para uma fordização da vara de família. A vara de família é apertar parafuso. Esse aspecto já entrou, inclusive, nas comarcas. Aí o que acontece? Pô, se um setor de serviços e de auxílio à sociedade vira também indústria, temos a indústria cultural,
Temos a indústria do mercado editorial, temos a indústria do espetáculo, temos a indústria do mercado fonográfico. Vira indústria. Só que setor terciário não tem talento para essa indústria. Ele não sabe sequer onde fica a ponta do nariz para poder chegar nesse nível de sou indústria. E aí começa a barbárie. A barbárie começa aí. Porque a partir do momento que você pega todos aqueles trabalhadores desempregados e empurra para o terciário, por hábito, não tem. O terciário ele não aceita regulamentação de uma forma tão simples e até fácil como acontece no setor primário e no setor secundário. Ele é mais diverso. O setor terciário ele é mais. Tem um nome bonito para isso, chamado de capilar. Capilarizado. Eu acho que é essa a expressão, é mais capilarizado. De tal forma que, por exemplo, uma consolidação das leis do trabalho, as leis trabalhistas, a CLT brasileira, não alcança metade do setor terciário, que está completamente fora de qualquer tipo de proteção jurídica, estatal, social e o melhor do carnaval. Está completamente fora. Então, não é à toa que vocês encontrarão cada vez mais engenheiros, advogados e médicos dirigindo automóveis por aplicativo de transporte ou de carona, utilizando aplicativos de entrega de pizza, entrega de mercadoria, entrega de remédio, feito pelo aplicativo tal, e ganhando aquela merreca para cada viagem ou para cada entrega. Sem a menor garantia de que consegue juntar um dinheiro para pagar o IPTU da casa ao final do mês. Vejam o tamanho da tragédia que é isso. De repente você ter a tua casa sendo posta para leilão porque você não consegue mais pagar o imposto, porque você não tem mais trabalho, porque, me desculpem, dá trabalho dirigir pelo aplicativo de transporte de carona, ele de fato é um trabalho. Mas é identificado na sociedade como trabalho ou tem o prestígio como tal? Não. A maioria de vocês falam assim, o que ele faz da vida? Ele é motorista de aplicativo. A maioria de vocês fazem esse tipo de comentário. Já imaginou, vocês têm uma filha, falando, pai, estou apaixonado, é o homem da minha vida, vou casar. Ah, vai casar? O que ele faz da vida, minha filha? Né? O que ele faz da vida? Ele é motorista de aplicativo. Mas você não é louca de casar com um sujeito desse porque ele não tem o trabalho. É assim que a sociedade vê a coisa. Mas como é que chegou nisso? Chegou nisso porque com a queda da mais-valia e a presença da tal do lucro negativo, ou do do lucro. Gente do céu, de vez em quando dá esses brancos durante o editorial, vocês já estão acostumados. Do lucro decrescente, isso significa que não tem mais valia. E quando eu não tenho mais valia na minha fábrica de parafuso, eu não estou mais fabricando parafuso, estou fabricando tranqueira. Essa galera que está desempregada vai tentar o terciário, comércio e serviços, cada vez mais precarizados. Por quê? Porque pegaram esse comércio e serviços e transformaram em indústria. Hoje em dia é impossível você pensar numa loja que não seja online. Você pode ter a loja física. Então você tem lá a sua loja física que vende calçados, uma loja física que vende roupas. Mas tem que ter a loja da internet. Porque assim você pode fazer vendas para todo o Brasil. Comércio não tem essa característica de indústria. Não dá para você pensar na industrialização. Tá? Não dá para você pensar nessa industrialização. Qual é o problema de você tentar industrializar o terceiro setor, o setor terciário? Tem determinadas coisas que naturalmente não são indústria. Cultura não é indústria. Literatura não é indústria. E agora começam as amarrações, tá bom, gente? Agora tio Celinho está chegando no final do passeio, agora começam as amarrações, tá bom? Qual é a primeira amarração? Por que eu parei o The Talk? Primeiro porque o povo estava surtado psiquiatricamente. Na eleição,
O segundo turno, o povo estava completamente desmiolado, elas estão descontroladas. Tanto leitor, leitoras como escritores e escritoras estavam falando verdadeiras sandices psiquiátricas, descoladas de tudo, no Facebook, no Instagram, onde fosse. Eu olhava para aquilo e ficava com medo. Mas por que a cabeça surta no meio do caminho? Mas é meio óbvio. Terciário é terciário e não dá para fazer a indústria de tudo. Literatura não é indústria. Literatura é escrita como arte. Eu não paro a revista? Paro a revista. Eu não paro a folha literária? Eu paro a folha literária quantas vezes eu quiser. Porque, de repente, eu estou fazendo um negócio que está sendo encarado por leitores, leitoras, e aí é que vem o mais grave, o mais ruim disso tudo. Escritores e escritoras, artistas que estão encarando o The Talk como parte da indústria. É indústria. Não, não é indústria. É uma folha literária. Vai explicar isso para a galera. Não, não é indústria. É escrita como arte, beleza? Temos uma entrevista para ver o que pensa o fulano, o ciclano, quando está lançando um livro, etc, etc. Mas isso não é a indústria. Tanto não é a indústria que a Folha parou. Porque ela não vai entrar nesse meio de competição sem um tostão no bolso. Porque quando o The Talk começou, ele era impresso também. Ele tinha no eletrônico. No início não era tão eletrônico, era só no impresso. Depois foi eletrônico impresso e agora não tenho mais dinheiro para impresso. Com 300% de aumento dos insumos para você fazendo uma gráfica, para você, fica impossível. Você não tem dinheiro para isso. Até porque eu não tenho ajuda, eu não tenho patrocínio, é tudo do meu bolso. Só que eu estou na precariedade do trabalho desde 2015. Agora, em dezembro, serão 8 anos. Dezembro de 2025 serão 10 anos. Quase que numa condição de subemprego. Como é que eu mantenho uma folha? Sendo impressa, por gráfico, o que for, como é que eu pago isso daí? Se é do meu bolso. Eu não tenho patrocínio, não tenho ajuda. Eu não tenho condição financeira para fazer a parte impressa. Então, faz como? Tem que ter a grana. Então, eu estou confessando que eu estou pleiteando para ser parte da indústria, para eu pleitear ser parte da indústria, o que seria legítimo, tá, gente? Se eu quisesse tomar essa decisão para o The Talk, seria legítimo e não queria ouvir um pio perto de mim. Porque se está todo mundo trabalhando com capitalismo, porque não existe alternativa, então, consequentemente, o Marcelo será empurrado a entrar como parte dessa indústria da publicação, do mercado editorial, indústria do mercado editorial. Então, consequentemente, o que o Marcelo precisa? De capital. Ele tem? Não. Tem um puto no bolso. E aí, como é que eu entro nessa indústria? Quando, na verdade, a minha intenção é abrir espaço para escritores e que as pessoas apreciem a escrita como arte. Eu não faço a menor... Eu não tenho a menor ambição de ser capitão de indústria do mercado editorial. Não. Eu sou escritor, eu sou romancista, gente. Vocês não se esqueçam disso. O artista aqui sou eu. Também. Então eu não quero ser capitão de indústria. Principalmente da cultura, que não se presta nem para ser indústria, nem para ser terciário. Nem para ser setor secundário e nem para ser setor terciário. O que isso gera? Isso gera o seguinte, a industrialização de tudo, e aí sim, alguns artistas correm para Adorno. Tá? Correm para o Adorno, por quê? Porque o Adorno ele faz essa análise da indústria de tudo, que tudo virou indústria, a indústria cultural, tá? Que também gera os seus desempregados, muitas vezes amparados por editais, concursos editais, etc., etc., fomento público das atividades culturais. É para não deixar aquele mar de desempregados da indústria cultural sem emprego. Porque se a cultura se transforma em indústria, então ela está dentro da ótica do capitalismo. Não existe uma esquerda no Brasil, existe a esquerda do capitalismo.
Você que se diz de direita, de repente você é de direita, né? Conservador ou liberal, sei lá qual é a tua praia. Ah, eu sou capitalista, conservador, liberal, alguma coisa, porque eu. Não, você não é nada. Você é a direita do capitalismo. Artistas, Lula, presidente, deputados do lado do flanco esquerdo da mesa, que muitas vezes nunca leram Ernest Mandel. Também é uma causada do cacete, né? Você querer ser de esquerda e se bobear, tem gente que é de esquerda e nunca leu o Capital. Vai vendo o nível do negócio. Um cara como Lula é um esquerdista, comunista, socialista? Não. Ele nunca foi. Ele é a esquerda do capitalismo. Ele é a esquerda da direita. Por isso que vibra na mesma frequência de onda de certas lideranças de direita. São muito parecidos. Eles vibram na mesma frequência de onda porque não existe esquerda. A esquerda clássica que deveria existir, não existe. Acho que já na segunda metade do século XX já não tinha mais. Esquerda? Não. Tanto é que acabou. União Soviética, por exemplo. Ah, somos comunistas, somos socialistas. Deu no que deu. Por quê? Porque nunca teve. Talvez tivesse na primeira metade do século XX, mas muito incipiente. Na segunda metade do século XX não tem mais esquerda. Que esquerda? Aí começam essas palhaçadas, social-democracia, esquerda light, quando não desemboca numa coisa que era tipo PSDB, Estado de Minas Gerais, e PSDB, Estado de São Paulo, que é um negócio triste. E talvez vocês entendam por que o PT nunca foi o PT no estado do Rio de Janeiro. Porque talvez o carioca olhou para aquilo e pensou assim: isso aqui é a esquerda da direita. Se é que vocês estão entendendo a metáfora, a esquerda da direita, ou seja, não é uma esquerda, é só a direita. Ainda há de se criar uma esquerda. E aí você tem um monte de artista repetindo o mantra, que na verdade nunca leram, por exemplo, o Ernest Mandel. Porque sim, se você leu Ernest Mandel e você quer de fato ser artista e de fato entende que cultura não é indústria, o que você está vendendo? O que você está fazendo no Spotify, tentando vender em streaming para mim? Por que o preço do teu ingresso, do teu trabalho é, sei lá, R$ 50 o ingresso, R$ 100, R$ 200 o ingresso? Ah, não, porque é o meu trabalho. Tá. Já imaginou eu cobrar pelo editorial? Ó, você só vai assistir meu editorial se você pagar R$ 200. Cultura não é indústria. Quando o artista se preza a quase que fulanizar o seu trabalho intelectual, ele vira uma tranqueira igual a um parafuso. Lembra dos parafusos da minha fábrica? Que viraram tranqueira porque não tem mais-valia? É um artista que fala de mais-valia, mas a arte dele não tem mais-valia coisíssima nenhuma. E agora está piorando. Eu estava tentando não repetir o assunto ChatGPT. E não vou, tá? Mas o que é o ChatGPT? Por que deu treta de cara, já no final do ano passado, na indústria do mercado editorial? Porque teve autores e autoras que pegaram trechos inteiros da sua obra produzida. Uma parte foi escrita pelos autores e por essas autoras, a outra parte foi escrita pelo ChatGPT. As casas editoriais começaram a pegar os manuscritos, né, os originais, que são chamados, e começou a falar assim: será que eu devo confiar nesse autor? Será que eu devo confiar nessa autora? Será que ele ou ela usou o ChatGPT? Acabou a confiança das casas editoriais em cima dos autores. E agora, qualquer pessoa que apresenta um original do seu romance literário, que é o meu caso, que não usa o ChatGPT para nada, em que pese estudar muito esse assunto, mas eu não uso para nada, agora serei alvo de desconfiança de casa editorial, porque os meus queridos amiguinhos, coleguinhas, que não sabem onde ficam a ponta do nariz, era um palavrão que eu ia utilizar aqui, mas vou deixar o palavrão de lado, né? Que não sabem, né, se limpar, vocês já entenderam qual era o palavrão que ia rolar.
resolveram colocar o ChatGPT para escrever partes da obra, que estava meio difícil, estava dando bloqueio criativo, jogou para a inteligência artificial, e eu, que não utilizo inteligência artificial, levei a pior. Que agora tem um nível de desconfiança enorme sobre todos os romancistas e romancistas ao redor do planeta, porque a casa editorial recebe o original, fala, pô, mas isso aqui, escuta, isso aqui será que tem chat GPT nesse negócio aqui? Essa é a barbárie. Essa é que é a tal da barbárie. Sacou? E foram os artistas que fizeram isso. Eles não sacaram e falaram assim, peraí, cultura não é indústria. Se existe a industrialização de tudo a ponto de tornar massa trabalhadora uma escumalha, e agora a gente vai chegar no aspecto psiquiátrico da coisa. Se a indústria está transformando o ser humano num nada, a minha cultura não se preza para isso. Então, esse chat GPT eu não vou utilizar, não. Por questões não políticas e ideológicas, mas por questões de humanidade. Princípio humano. Esquece se você é de direita e se você é de esquerda. É por princípio humano. Não vou utilizar uma máquina quando eu sou melhor que a máquina e faço um texto muito melhor que ela. Teve um monte de gente que fez livrinho e colocou no Amazon. A Amazon que tem o Kindle, mas estava dando pulo dessa altura agora em janeiro. Caramba! Porque agora ela começa a ter problemas de enfrentar processos de plágio. Que isso era um dos assuntos que eu estava tratando lá do meu podcast, o É Só o Áudio. Vai dar um baita de um problema com esse negócio de plágio. Mas os artistas querem, né? Eles querem brilhar. Brilhar, quero brilhar, meu coraçãozinho brilha. Eu quero ser a Dua Lipa da literatura. Meu Deus. Tá bom. Aí você vai utilizar a inteligência artificial e joga todo mundo pro buraco. Confessando o capitalismo tardio de Ernest Mandel. A industrialização de tudo é que está deixando a gente pinel da cabeça. Por isso que eu fiz a suspensão das publicações dos números que rolariam esse ano da Folha Literária The Talk. Eu não vou ser escola, eu não vou ser antro de gente doida. Desculpe, mas não vou. Não vou, porque aí começa a surtar no meio do caminho e aí a coisa fala, pô, esse negócio vai estourar em cima de mim. Eu só estou querendo fazer escrita como arte, eu não estou querendo entrar nesse bolo. Peraí, suspende. Mais tarde a gente volta a publicar. Foi essa a minha decisão. Por quê? Porque quando você entra na industrialização de tudo, você está industrializando coisas que não são industrializáveis. E nessa de que não são industrializáveis, não tem cérebro que aguente. Acho que agora a coisa começa a ficar um pouco mais tranquila. Eu acredito que agora vocês consigam entender um pouco melhor por que eu utilizei o capitalismo tardio para fazer esse nosso bate-papo. Porque não tem cérebro que aguente. Quando você empurra para o setor terciário a industrialização de tudo, porque você já não tem mais a mais-valia no setor secundário, a mais-valia ela começa a desaparecer e, consequentemente, você começa a ter o que é chamado de lucro decrescente, o que Marx chamava de lucro decrescente. Esse lucro decrescente é porque não existe mais a mais-valia para benefício do proprietário dos bens de produção. Ele já não consegue mais obter o lucro. Já estourou, inclusive, a produção em escala monumental. Por mais que você produza em escala monumental, você não consegue mais obter o lucro de antes. Por quê? Porque você precisou da automação, tecnologia, e mandou um monte de gente embora. Se você manda um monte de gente embora, não tem o valor social do trabalho, consequentemente, você já não tem mais a mais-valia. Você começa a correr para o setor terciário. É a hora da embalagem, é a hora da garrafa. Agora sim vou ter que citar o nome da empresa, com o risco de tomar um processo, mas é aquela garrafinha cinturada, que é a marca registrada da Coca-Cola.
Vocês já devem ter visto, né? A garrafinha cinturada, famoso, hoje em dia chamam de KS, né? Ela tem que colocar todas as atenções dela no vidro, na produção de vidro, e de um vidro modelado com a garrafinha cinturada da Coca-Cola. Porque é a marca dela, que diferencia dela da principal concorrente dela, que inclusive, em termos de valor de mercado, é o dobro dela, que é a Pepsi. A Pepsi é o dobro da Coca-Cola. Mas para criar essa imagem icônica e tentar vender o máximo de refrigerante de cola possível, ela investe os tubos em design e tecnologia. Empurra todos os trabalhadores desempregados a serem designers, o que pode ser uma coisa altamente perigosa, porque não são todos os trabalhadores que têm condição e que têm talento de ser designer. Empurra todo mundo para esse tipo de atividade e quem se der bem, beleza. Sim, porque agora a tecnologia também está no design, também está na embalagem, também está em tudo. Numa coisa que design não é industrializado. Não se faz copa de desenho. Você não tem uma praia igual a outra, uma árvore igual a outra, uma flor igual a outra, um ser humano igual a outro. Que ideia de você pegar o design e transformar ele em cópia? Ele não tem a natureza da industrialização, de se você fazer uma cópia industrial do negócio. A mesma coisa vale para a literatura. Que história é essa de ChatGPT? A cultura não é industrializável. Não dá para você industrializar a cultura de tal forma que você faça cópias de coisas culturais para você ganhar o seu dinheiro e pagar as suas contas. Não, não. Tenta outra coisa, mas não na cultura. Porque toda vez que a cultura tentar entrar nesse capitalismo tardio, a saber, por conta do lucro decrescente promovido pelo sumiço da mais-valia, e as atenções da indústria começam a ir para o setor terciário, comércios e serviços, na tentativa de, nesse setor terciário, industrializar tudo. Olá, essa é a barbárie. E vocês, principalmente artistas que estão me ouvindo, participam dela. De cabo a rabo. Enfim, pessoal, eu acredito que dê para entender um pouco a questão que será finalizada agora. Qual é o cérebro que aguenta um troço desses? Sim, porque eu estou falando aqui de cultura artística, mas isso vale para qualquer setor da vida. Porque ninguém, por exemplo, está gozando das perfeitas faculdades mentais para ter um companheiro, para ter uma companheira. Há até um valor sentimental e afetivo de você, de repente, até gostar muito da pessoa, mas você avalia a pessoa pela sua capacidade de produzir cópias. Isso é uma metáfora, tá, gente? O que é um ser humano produzir cópias? Além de poder gerar próprios filhos, ter dinheiro para produzir cópias, ter prestígio social para produzir cópias, ter juventude e a beleza dessa juventude para produzir cópias. E aí você quer que o teu casamento dê certo? Você quer que o seu noivado funcione? É sério, criatura. Ah, mas eu não consigo arrumar namorado. Só tem tranqueira. Agora as mulheres estão utilizando uma expressão meio chata para quem é LGBT, que esteja ouvindo assistindo esse editorial. Eles chamam de consoante. Chego no bar, só tinha consoante. LGBTQI, WY, aquela coisa toda. Eles chamam de consoante. Ah, só tinha consoante. Não tem mais homem na praça. Tá. Mas o homem que, de repente, você está procurando, mulher, tem que ter dinheiro, né? Tem que ter posses, né? Tem que ter juventude, né? Tem que pagar o jantar, não tem? Tem que produzir cópia, né? Você está industrializando o relacionamento afetivo. Isso é capitalismo tardio. Isso o Ernest Mandel já explicou.
Vai lá ler. Você não se apaixona mais pelo ser humano, você está se apaixonando por um conjunto de circunstâncias. É isso. Aí você quer que o teu noivado e o teu casamento dê certo, e o mesmo vale para vocês, viu, meninos? Ah, tem que ser gostosa. Desculpe, viu, gente? Quem é mulher que está assistindo isso, agora eu vou ser obrigado a baixar um pouco o nível. Porque os meninos ficam naquela coisa, pô, rabão. Antigamente chamava, muito tempo atrás, capô de fusca, aquelas coisas todas bem escrotas e tal. Ah, porque ela tem que ser bonita, gostosa também. Que é? Você está procurando nela o quê? A cópia do quê? De uma coisa que só existe na sua cabeça, que não tem nenhum colamento com a realidade. Aí você quer que a sua esposa seja uma esposa exemplar. Você não sabe nem escolher o. Bom, deixa pra lá, gente, que senão é mais palavrão ainda. Você sabe nem escolher o papel higiênico, né? Para que alguma parte do seu corpo seja devidamente acolhida na hora da limpeza. Se você compra papel higiênico errado, é meio áspero, parece aquela lixa, vai ficar assado o negócio, né? Você não sabe nem fazer essa escolha e você quer um casamento de sucesso. Não existe. Casamento de sucesso é amor, não é nem paixão, é amor. Independente se ela é rica ou se ela é pobre, independente se ele é rico ou se ela é pobre, se pode te dar uma boa vida ou não, se pode te dar filhos ou não. É o mundo real. E o mundo real não é industrializável. Porque toda vez que você utiliza determinados critérios em relação à beleza, ao cabelo, à conta bancária, ao não sei o que, não sei, você está confessando o capitalismo. E o pior deles, que é o capitalismo tardio, explicado pelo Sr. Ernest Mandel. E o pior disso tudo é que tem artista que entrou nessa. Como é que eu vou lidar com a minha folha literária e os artistas daqui para frente? Porque entrou. Porque é a máxima da vida. Você precisa pagar o IPTU. Se você tiver um carro, vai ter que pagar o IPVA. Tem a escola das crianças, porque você não quer colocar numa rede pública, então vai ter que pagar uma escola particular que está cada vez mais cara para ter qualidade de ensino. E o ensino, aí, se eu não me engano, eu vou ter até que puxar aqui na página. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês vão me pedir, porque eu estou olhando aqui para a tela, tá? Mas vou ver se eu acho qual é a página. Onde está você, Franco Montoro? Ah, é a página. Vou ter que pegar óculos, inclusive. Não tem página? É a página 185. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu vou estrear, acho que eu vou estrear meu óculos para vocês. Vamos ver se eu consigo estrear meu óculos. Vamos ver. Olha que bonitinho meu óculos. Vou estrear meu óculos aqui e vou ler esse trecho para vocês. Esse conflito é essencialmente uma forma nova e específica de contradição geral característica do modo de produção capitalista. A contradição entre a riqueza social em expansão e o trabalho cada vez mais alienado e empobrecido, enquanto essa riqueza social estiver aprisionada pela apropriação privada. No capitalismo tardio, essa contradição adquire nova dimensão. Agora eu vou comprar uma briga com a Secretaria de Educação. Preste atenção, criatura. Quanto mais a educação superior se tornar uma qualificação para processos específicos de trabalho, quanto mais o trabalho, alô artistas, trabalho intelectual se tornar proletarizado, em outras palavras, transformado numa mercadoria, cópia, tanto mais a mercadoria da força de trabalho intelectual será vendida num específico, abre aspas, mercado de trabalho de qualificações intelectuais e científicas, fecha aspas, e tanto mais seu preço tende a ser rebaixado às suas condições de reprodução, oscilando em torno de seu valor de acordo com a oferta e a procura de um momento determinado. Finalizando aqui. Quanto mais avançar esse processo de proletarização mais profundamente entrincheirada, estará a divisão do trabalho no âmbito das
Preste atenção, criatura. Ciências. Mais profundamente entrincheirada estará a divisão do trabalho no âmbito das ciências, na companhia inevitável do excesso crescente de especialização e da, abre aspas, idiotia dos peritos, fecha aspas. E tanto mais os estudantes se tornarão prisioneiros de uma educação fechada e estritamente subordinada às condições de valorização do capital. A saber, não é mais educação, é adestramento. Quanto mais fragmentado se tornar o trabalho e a qualificação intelectual, tanto maior será a absorção da educação universitária alienante pelo trabalho intelectual alienado, subordinado ao capital, no âmbito do processo total de produção do capitalismo tardio. E saber que tem coleguinhas que não leram esse livro e estão fazendo exatamente isso. Educação é importante, não está tendo educação, não, minha gente. O que está tendo é adestramento para mercado de trabalho. É sério que vocês estão acreditando nessa? Ô, meu pai do céu, presta atenção, criatura. Essa educação está quase que, dá quase para dizer que é uma educação cooptada para esse capitalismo tardio. E aí, quando você não quer ver a verdade, ou quando você não quer ver a vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues, aí você toma remédio, né? Aí falei, olha, encontrei um cara, nossa, tão bacana, vou amar, vou fazer minha família. E você começa a jogar em cima do sujeito determinados critérios, que são exatamente o que é esse trecho do capitalismo tardio do Mendel que eu acabei de ler. Você está delirando e jogando esses critérios para cima de pessoas. Critérios que fariam algum sentido se você estivesse no setor secundário da economia. Se você fosse uma capitã de indústria, um capitão de indústria. Aí faria sentido. Mas é relacionamento amoroso. E relacionamento amoroso não tem na sua natureza a sua industrialização. Se você está fazendo a industrialização de tudo, esteja preparado para ter 5 divórcios, 8 separações e passar o resto do seu tempo na vara de família. E o problema não é o amor, nem a pessoa que, enfim, você tentou ter um casamento com ela. O problema está com você, que não está prestando atenção, que não existe a espetacularização e a industrialização de determinadas coisas que não têm característica, não têm natureza nem espetacular nem industrial. Paro ou não paro de publicar o The Talk? Eu acho que eu paro. Depois do que eu vi no dia 31 de outubro do ano passado, segundo turno de eleição, eu acho que eu paro. Tá bom, gente? Como sempre, né? Vou encerrando por aqui. Como sempre, eu faço esses editoriais enormes. Enfim, gente, se você quer ser um bom capitalista, por favor, leia esses 3 autores. O que tiver deles, leia. Não é para você seguir cegamente. Agora estou convencida. Marx me convenceu. Virei o Marx. Não existe isso, gente. Você é livre. Você apenas vai ler, entender o que ele está explicando, ver que de repente alguma coisa ali de fato está lá no teu meio campo, para você não repetir erro e não ajudar a afundar coisas que já estão profundamente afundadas. Não vamos afundar mais ainda. Tá bom, gente? Lembrando vocês todos que hoje também temos o editorial, temos o nosso querido É Só o Áudio, né? Que também sai todas as sextas-feiras. Eu estarei retornando, isso é uma ameaça, estarei retornando para mais um editorial do Mensal, com certeza no feriadão do dia 1º de maio, que é isso, de fato, de volta estou nesse aí. O do dia 21, que a gente pode até continuar esse assunto aqui, pode ser. Não vou prometer. Não esperem nada para dia 21, cai numa sexta-feira, é feriadão do Tiradentes.
não vou prometer que eu vou aparecer nesse editorial do dia 21. Com certeza do dia 1º, sim. Quem sabe, se eu conseguir alguma coisa para a agenda, conseguir acertar a agenda, eu faça esse editorial véspera de feriado. Vai sair numa quinta-noite para você curtir 21, 22, 23, assistindo quantas vezes você quiser o seu editorial. Estamos encerrando o editorial desse mês de março, agradecendo a presença de vocês todos e a paciência por terem assistido esse editorial até este momento, né? Que é importante. E com certeza o feriadão do dia 1º de maio a gente está de volta. Quem sabe eu venha com algum outro assunto no feriado anterior, da semana anterior, que é o feriado do dia 21, tá bom? Aguardem em relação ao The Talk ao vivo. Tô lá, eu vou tentar me programar direitinho agora no mês de abril. Quem sabe entre abril e maio já tem um The Talk ao vivo com um assunto bastante interessante, tá, gente? Pode parecer que não, mas é um assunto bastante interessante, relevante e que também tem a ver com tudo isso que eu acabei de falar nesse editorial, tá? Porque quando chega nesse nível de barbárie, acontece coisas que matam. E aí não mata, não é metafórico não, né? Não é metafórico, não. Mata no literal mesmo, mata de verdade. Algo que pode chegar em torno de 300, 400, 500 pessoas numa tacada só e de forma terrível. De forma que nem uma Alemanha nazista teria pensado naquele jeito, ou teria executado aquele tipo de coisa. Mas enfim, aguardem que eu vou tentar organizar os participantes desse próximo The Talk ao vivo entre abril e maio principalmente. Eu acho que já vai estar disponível para vocês no YouTube, aqui nesse canal do The Talk, o próximo The Talk ao vivo sobre esse tema, tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês, que vocês tenham um excelente final de semana na paz do bom Deus. Curtam bastante esse final de semana. Estaremos de volta com certeza no final de abril, pegando o feriadão do 1º de maio, quem sabe eu aparecendo no meio do caminho no feriadão do dia 21. Não vou prometer, mas quem sabe eu apareço. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de todos. Um super beijo e até a próxima.